Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor e hoje eu estou aqui para falar sobre a importância da palavra de Deus, de nós buscarmos o conhecimento fundamentado na Bíblia, porque hoje nós vivemos em um mundo cheio de opiniões, cheio de incertezas. E onde é que você anda buscando a verdade? Onde que você busca, por exemplo, ouvir a voz de Deus? No mundo contemporâneo de hoje, se tornou bem comum a criação de um misticismo por trás de buscar a voz de Deus. De que forma? Da forma que nós substituímos a palavra de Deus, substituímos a Bíblia, que já foi revelado para nós, por sensações. Por exemplo, desde que eu me sinta bem, está tudo correto. Desde que eu me sinta feliz, está tudo correto. Desde que eu me arrepie com algo que é falado para mim, desde que eu receba a confirmação de um desejo meu, logo aquilo é algo enviado por Deus. Mas nem sempre é assim. Isso não é algo que é instruído pela palavra. Por exemplo, hoje em dia entre os jovens é muito comum você ver a criação de um misticismo em relação ao namoro. As pessoas começam a orar um pelo outro e antes mesmo de receberem a resposta de Deus, se a pessoa está pronta para um relacionamento, se aquela pessoa ela é uma pessoa firmada na rocha, que é Cristo, os dois resolvem se juntar para que eles possam orar para receber a resposta de Deus. E eles esperam que a resposta de Deus venha pela confirmação de alguém falando para elas de que aquilo é correto. E quando vem essa, entre aspas, confirmação, elas entram no namoro. Mas muitas vezes esses namoros que são confirmados por Deus, ou supostamente confirmados, eles terminam e as pessoas elas ficam em uma dúvida gigantesca do porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu porque você não usou a sabedoria que Deus lhe deu. Nós somos instruídos não a mistificar Deus, não a resumir a Deus apenas uma voz que está na tua mente te confirmando todos os teus desejos, seus planos, mas nós mistificamos tanto Deus que nós reduzimos ele a só um confirmador de sonhos. Antes, nós somos instruídos pela Bíblia a buscarmos a sabedoria. Em vez de esperarmos essa voz que vem do alto, seria muito mais sensato nós orarmos para Deus para pedir a sabedoria, para poder julgar os frutos daquela pessoa, para ver se aquela pessoa ela tem o Espírito Santo ali, se ela tem um relacionamento com Cristo. Deus não preparou uma pessoa correta antes de você nascer para que você casasse especificamente com ela. Não, Deus ele une propósito. Deus ele quer que você, por você mesmo, com a sabedoria que ele te deu, você possa julgar conforme a palavra dele. É com a palavra dele que a gente julga se uma pessoa é correta ou não para se casar. E aí a gente olha para a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, e a gente vê que a palavra de Deus tem muito poder. A palavra de Deus literalmente trouxe a existência do nada. Ele formou a vida do nada. Ele estabeleceu as próprias leis da física e tudo que a gente pode imaginar foi feito pela palavra de Deus. Tudo apenas com a voz dele. E diante de um poder tão grandioso assim, como que a gente pode ficar mistificando, resumir a Deus a só ouvir uma voz, a só uma experiência, a só um pragmatismo religioso, um sincretismo? Não é isso que Deus quer. Deus ele não quer que o relacionamento que você tenha com ele seja resumido em ele te revelar coisas pelo sonho. Não, ele quer que você seja capacitado para que você possa julgar se aqueles seus desejos são os desejos que Deus já revelou lá na Bíblia. Se de alguma forma você vai glorificar Deus daquele jeito, Deus ele já revelou plenamente à humanidade a sua palavra escrita. A gente não precisa ficar buscando revelações. Não, isso são coisas que Deus ele faz se ele quiser. E mesmo assim a gente tem que passar tudo pelo crivo das escrituras. E aí eu me lembro do perigo de se desviarmos da palavra de Deus e deixarmos de ter amor com ela, deixarmos ela pegar poeira, nós pararmos de ler ela, de ter a prática diária da leitura da Bíblia. A gente pode pegar o exemplo do rei Josias. Na época dele, ele estava fazendo uma reforma no templo. E o rei Josias, ele acabou encontrando as escrituras perdidas no templo. Literalmente, as pessoas perderam as escrituras de Deus dentro do templo. As pessoas já não estavam mais se importando em ler aquilo que Deus já revelou a elas. Elas estavam buscando experiências pessoais. As pessoas já não estavam mais se importando com Deus verdadeiramente, com o que ele já tinha deixado para elas. E aí, quando a gente vai ver o povo da época do rei Josias, era um povo que tinha uma idolatria generalizada ali, muitos templos e altares pagãos por toda parte. Você via práticas abomináveis, práticas que Deus já havia condenado na sua lei, mas que eles, haviam esquecido, e havia uma corrupção espiritual, não só espiritual, mas também moral. Havia corações endurecidos. É isso que acontece quando a gente se desvia da palavra de Deus, quando a gente deixa de ter amor com ela, quando a gente esquece a palavra de Deus dentro do templo, quando você esquece a Bíblia dentro da sua casa. Não esquecer fisicamente, mas eu digo de você não ter mais amor por ela, você sentar na sua cama, você parar para ler alguns capítulos, versículos, pedir uma revelação de Deus daquele texto, não de algo que você anda desejando. Quando você esquece, quando você perde esse temor de Deus, você começa a ter um coração endurecido. Aí sim que você já não sente mais a presença de Deus. E aí eu gostaria de buscar uma citação de G.K. Chesterton, que ele diz: visto que o cristianismo partiu o coração do mundo e o restaurou,
Ninguém pode verdadeiramente ser pagão, só se pode ser um anticristão. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Para ser um anticristão hoje, você não precisa adorar outros deuses somente. Basta você professar algo em que não crê e negar Cristo com suas obras. Afinal, o que é um anticristo senão alguém que nega Cristo, não só com palavras, mas com o próprio viver? Como que você pode se dizer cristão se nem a Bíblia você lê diariamente, se nem você busca aquilo que pessoas morreram para que chegasse nas suas mãos? Como você pode dizer que conhece a verdade se você não busca saber a história da palavra encarnada, do verbo que se fez carne? O Senhor Jesus deixou bem claro lá em João, capítulo 8, versículo 31 ao 32, o que é a verdade. Ele deixou claro ali. Nesse versículo, fala bem assim: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, aquilo que a gente precisa, é a palavra de Cristo, é aquilo que ele deixou, aquilo que ele revelou. E melhor ainda, o verbo que trouxe tudo à existência se encarnou e sofreu no corpo de um homem por amor a nós. Jesus Cristo, sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se rebaixou a si mesmo. Ele tomou forma de homem. Ele sofreu como eu e você. E aí eu fico perguntando, como que a gente pode recusar ter um relacionamento com um Deus tão bom assim, tão cheio de compaixão, tão cheio de empatia? Como que a gente pode recusar ler a Bíblia, ler aquilo que os apóstolos deram sua vida para que a gente pudesse ter o livre acesso hoje? Pensa no exemplo dos apóstolos. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro lhe disse que ele não era nem digno de ser crucificado como Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André, irmão de Pedro, ele veio a morrer em uma cruz em formato de X. Tiago, filho de Zebedeus, foi literalmente decapitado. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tomé foi transpassado por lanças. O mesmo Tomé que só acreditava naquilo que ele via, que Jesus teve que pedir para que Tomé tocasse nele e visse que ele realmente era real, que ali não era um espírito só, que não era mentira de que Cristo havia ressuscitado, que ele estava ali na frente dele. Esse mesmo Tomé, ele foi transpassado por lanças. Eles não hesitaram em nenhum momento da vida deles por aquilo que eles creram, eles testemunharam, eles viram. Pessoas morreram para que a gente pudesse ter livre acesso à Bíblia hoje. As pessoas dedicaram sua vida toda para traduzir a Bíblia para nossa linguagem, para que hoje ficasse tão fácil para que você tivesse a disponibilidade de ter a palavra de Deus na sua mão, baixando um simples aplicativo no seu celular. Por isso que eu quero te incentivar a buscar mais a Deus diariamente. Não precisa começar lendo toda a Bíblia em um dia e uma semana, mas comece fazendo o seu devocional, a sua leitura diária, com um versículo por algumas semanas. Pega aqueles mais famosos e antes de você ler, peça um discernimento do Espírito Santo e vai evoluindo com o tempo, até chegar em capítulos, até chegar em livros, mergulhando no conhecimento dele, assim como Ezequiel fez, que foi indo cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais profundo no relacionamento com Deus. Seja assim também, busque o discernimento, busque a instrução de como você deve levar a sua vida na palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Você quer ser um homem justo perante Deus? Você quer ser um homem que vai firmar sua casa na rocha e não vai se deixar ser abalado por nada? Busque ler a palavra dele, busque compreender as escrituras, busque se aprofundar, não fica no raso, busca a complexidade que Deus revelou pelas suas escrituras. Deus deixou tanto mistério na sua palavra para que a gente pudesse buscar, para que a gente pudesse ir atrás da informação, para que a gente pudesse estudar a palavra. Não tenha medo de estudar a palavra de Deus, não tenha medo de buscar o conhecimento da palavra de Deus com o discernimento do Espírito Santo. Se você quer mesmo ter uma formação de um bom caráter, ser um bom cristão, não porque você quer ser salvo, mas porque você já entendeu que você foi salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela graça dele, e você quer ser cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo, busque cada dia mais ler as escrituras. Se empenhe na leitura diária da Bíblia. Assim como Davi diz lá nos Salmos: medito na tua lei dia e noite. Eu tenho prazer em meditar na tua lei dia e noite. Tenha prazer em meditar na Bíblia. Tenha prazer em buscar o conhecimento da Bíblia. Busque a sabedoria com pessoas mais maduras na fé. Pesquise curiosidades sobre as passagens bíblicas, pois só assim a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gostaria de agradecer você por acompanhar o vídeo até o final. Pedir para que você se inscreva no canal e você não perca os próximos vídeos. E orar aqui com você para pedir que o Espírito Santo vá trabalhando na sua vida, vá tirando todos os impedimentos que são colocados pelo mundo, que são colocados pelas trevas, para que você deixe de ler a palavra de Deus, que a preguiça, que
que nada te impeça de buscá-lo. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai amado, ora e roga ao Senhor, meu Deus, se ajude, Senhor. Senhor, ora aqui neste momento por todos estes que acompanharam o vídeo até o final, Senhor. Oro, meu Pai, por todos estes que estão passando por dificuldades na leitura diária da Bíblia, que deixam que a preguiça, que a carne vençam, meu Pai. Mas, Senhor Jesus, hoje, através desse vídeo, que o Espírito Santo possa capacitá-las, Senhor. Que elas possam ser guiadas ao arrependimento, que elas possam ser guiadas a um caminho de redenção. Um caminho que agora elas vão buscar cada vez mais a Tua voz, não de forma mística, como é normalizado pela sociedade hoje, mas pela forma que o Senhor escolheu se revelar a nós. A Tua voz já foi revelada na Tua palavra, Senhor Jesus. Cabe a nós buscar diariamente nela. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos nós, hoje para todo sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.